E aí pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Lucas Crivellari e no vídeo de hoje eu trouxe essa prova discursiva para que a gente possa resolver ela aí de maneira conjunta, para que a gente possa fazer o comentário. Ela é do concurso da Secretaria Estadual de Educação do Estado de São Paulo, que foi aplicada no dia 6 de agosto de 2023 pela banca Vunesp. Ela tem um valor de 10 pontos. Para o candidato ser aprovado, ele precisa obter aí pelo menos 3 pontos. São duas questões. A primeira questão com A e B, assim como a segunda, certo? E aí o candidato que for aprovado, que obtiver um mínimo ali de 3 pontos, né? Considerando que ele obteve pelo menos 6 pontos na prova objetiva, sem zerar em nenhum conteúdo, ele vai ter sua prova de vídeo analisada aí também e vai ter que obter na prova de vídeo no mínimo 10 pontos. Mas falando aqui da prova discursiva que a gente trouxe, a gente vai fazer a leitura do texto aí e vai tentar resolvê-lo. E assim, tem mais provas discursivas, tá? Essa aqui é uma prova que eu tirei, que estava junto com uma prova objetiva de língua portuguesa, né, de português, mas ela caiu também em outras disciplinas, em outras matérias, tá? Não foi só em língua portuguesa, não foi só em português, assim como teve provas também diferentes, discursivas, que a gente vai trazer em próximos vídeos, ok? Mas vamos resolver, né, essa daí. Vamos lá. E pessoal, se vocês puderem deixar o like, se inscrever no canal, acionar o sininho para não perder nada, tá? Se vocês não gostarem também, pode deixar dislike, pode deixar comentário embaixo aí que serve como feedback, ok? E a gente também tem as redes sociais, grupo do Facebook, página do Facebook e Instagram, os links estão na descrição do vídeo aqui embaixo. Então vamos lá. Prova discursiva. Considere a seguinte situação hipotética para responder as questões de números 1 e 2. Em uma escola estadual de São Paulo, um grupo de professores discute a adoção de novas metodologias de ensino e aprendizagem. Todos concordam que o princípio da equidade presente no currículo paulista é fundamental na consideração dos métodos a serem adotados. Porém, dois professores, Paula e Samuel, discordaram quanto à aplicação desse conceito. Por um lado, Paula alega que, independentemente da metodologia adotada, é necessário que haja uma flexibilidade para favorecer o protagonismo de cada estudante, em função de suas especificidades. Por isso, pode haver turmas ou grupos de alunos que funcionem melhor com um ou outro método. Por outro lado, Samuel evoca o mesmo termo da equidade para afirmar que todos os alunos devem estar submetidos ao mesmo método de ensino-aprendizagem. Para ele, o modo mais justo de estabelecer um sistema avaliativo equitativo é analisar o desempenho dos estudantes a partir de conteúdos, materiais didáticos e técnicas pedagógicas em comum. E aí a gente vai para a questão 1. Vamos lá, ó. Com base na situação descrita, responda. Letra A. Qual dos dois professores expressa a compreensão de equidade proposta no currículo paulista? Pessoal, aqui, até para você não correr risco de, né, talvez perder pontos de bobeira, né, não vai acontecer, mas até para você evitar alguma falha ali, enfim, vá direto, porque você vai ter a oportunidade de justificar a sua resposta já na opção B que a gente vai ver logo em seguida. Então aqui está perguntando qual dos dois professores expressa a compreensão de equidade proposta no currículo paulista. Responda só qual dos dois, não justifique agora. Se é a Paula ou se é o Samuel, tá? E assim, de acordo com aquilo que traz o currículo paulista, de acordo com aquilo que se tem como definição de equidade mesmo, obviamente que quem está correto, tá, nessa questão aqui, que quem entende melhor o que é equidade é a professora Paula. Então, na resposta, né, que vocês forem dar, vocês simplesmente colocam ou Paula, como eu coloquei aqui, ó, ou professora Paula, tá? Não precisam aprofundar mais. Nossa, professor, mas eu coloquei que segundo o currículo paulista, de acordo com isso foi a professora Paula, foi a Paula. Não tem problema, tá? Se você colocou ali, não teve erro de ortografia, né, erro gramatical, enfim, tá tranquilo, tá? Mas, né, quando vocês forem fazer outras provas e tal, vocês observarem que tem a opção ali para justificar, né, tem uma questão com duas opções, uma faz uma pergunta e a outra pede para você justificar,
só dá a resposta ali, o arroz com feijão mesmo na primeira, né, na opção A, e depois justifica na B, porque aqui vai ser desse jeito, como vocês vão ver logo abaixo, ó. Aqui, ó, a B já está falando, ó, justifique sua resposta apresentando a perspectiva do currículo paulista sobre equidade. Pessoal, equidade é dar aquilo que a pessoa precisa para que ela se desenvolva ali de maneira justa, se comparada com o colega, né? Todos têm que ter ali a mesma condição para que a aprendizagem seja justa. Então, a equidade não está ligada necessariamente com distribuição igual de materiais, de conteúdos. Não, está ligada com uma distribuição justa. Então, a melhor resposta para essa questão 1 aqui, e para justificar o porquê é a professora Paula ali a que tem a razão, é mais ou menos essa aqui, ó. A perspectiva do currículo paulista sobre equidade se resume em dar aos estudantes o que eles precisam para que todos tenham acesso de forma justa às mesmas oportunidades para se desenvolverem de maneira plena. Deixa eu ver se eu acho aquela figurinha lá para mostrar para vocês aqui, ó. Por aqui, ó, a imagem. Tem uma figurinha aqui bonitinha que vai explicar bem o que eu quero dizer. Vocês já devem ter até visto, ó, essa aqui, ó. Nessa figurinha, vocês vão conseguir enxergar a diferença entre igualdade e equidade. O mouse não vai aparecer aqui para mim ficar apontando bonitinho, então eu vou vir aqui primeiro na igualdade, ó. Vocês podem ver nessa imagem aqui de igualdade, vocês podem observar o seguinte: eu tenho 3 pessoas, uma de estatura baixa, outra de estatura média e outra de estatura alta. E aqui foi usado o princípio da igualdade. Então tinha 3 caixas, né? Foi dada uma caixa para cada pessoa para que elas pudessem acompanhar o que está do outro lado da cerca. Ou, né, elas ali acharam essas 3 caixas e elas mesmo de maneira ali própria distribuíram entre elas de maneira igual também, né, uma para cada um. Isso aqui é o princípio da igualdade, beleza? Tem 3 caixas, distribuir de maneira igual. Mas isso não resolveu o problema, por exemplo, dessa pessoa aqui que tem a estatura menor. Para a pessoa que já está lá em cima, né, porque ela já é alta, ela já consegue ver o que está do outro lado da cerca, ficou melhor ainda. Ela nem precisava dessa caixa, né, que vocês estão vendo aí, mas à esquerda. Essa pessoa que está ao meio, para ela foi perfeito, tá? Foi o ideal para ela atingir o que ela precisava. Já a pessoa que tem a estatura menor ficou sem poder enxergar o que está do outro lado, sem ver o jogo ali de beisebol, né, que está acontecendo. Então o princípio da igualdade é esse. Agora a equidade é aquilo que está aqui, né, na outra parte da figura. Aqui, ó, foi usado o princípio da equidade na distribuição da caixa. Então tinha 3 caixas e 3 pessoas. Mas essa pessoa maior aqui não precisa de nenhuma caixa. Já essa, que é média, precisa de uma e a outra de 2 caixas. Aí ficou todo mundo, né, capaz de enxergar o que está do outro lado. E aí eu posso avaliar de uma maneira mais justa a opinião de cada um deles sobre o jogo depois. Não é verdade? É a mesma coisa dentro de sala de aula. Como que eu vou avaliar todo mundo igual? Não tem como eu avaliar todo mundo igual se eles não têm a condição de estarem ali em par de igualdade, né? Mas não a igualdade que a gente viu na outra parte da figura, mas eu digo em questão de condições, de captação daquilo que o professor está tentando passar para eles, do que eles mesmos estão tentando construir ali enquanto alunos, né? Enfim, eles precisam ter a mesma condição justa ali para que eu possa avaliar o resultado. E aí eu vou considerar a peculiaridade de cada um, né? Então eu tenho aquele aluno que que você passa ali uma operação, ele pega, que você explica sobre uma capital do Brasil, ele decora, né? Ele já sabe, depois ele pesquisa, depois ele vai mais a fundo, ele quer saber como que é a cultura daquele lugar. Eu tenho aquele aluno que ele é assim, né? Eu preciso dar um empurrãozinho de leve ali, né? Abrir um pouquinho mais, ajudar mais aqui, mais ali, mas ele vai também. E eu tenho aquele aluno que vai precisar muito de mim. Talvez um aluno ali de inclusão, talvez um aluno ali também que teve muitas lacunas que não foram fechadas ao longo do seu processo educativo ali, ao longo da educação básica, ao longo dos anos anteriores que ele cursou antes de chegar ali. Enfim,
Então eu preciso usar o princípio da equidade, de acordo com o currículo paulista. E nada melhor do que essa figura aqui para exemplificar o que é equidade, tá certo? Então a gente vai agora para a questão 2. Deixa eu tirar a figurinha da tela. Vamos lá. A questão 2, ela vai trazer o seguinte, ó. A discussão anterior levou o grupo a pensar como promover uma educação de qualidade para todos. Passou-se a trabalhar na reunião a definição de competências, como apresenta o documento Currículo Paulista. E Samuel recordou a importância do aprender a aprender. Vamos ver aqui, ó. Como o Currículo Paulista define competência? Pessoal, vamos lá no Currículo Paulista para vocês verem, ó. O Currículo Paulista define competência da seguinte maneira, ó. O Currículo Paulista define competência como a mobilização de conhecimentos, né, que é conceitos e procedimentos, habilidades, práticas cognitivas e socioemocionais, atitudes e valores para resolver demandas complexas da vida cotidiana, do pleno exercício da cidadania e do mundo do trabalho. É isso que o Currículo Paulista define como competência. Ah, professor, mas como que eu vou decorar isso, né, para responder uma questão como essa, por exemplo, e tal? Então, pessoal, não é questão de você decorar, é questão de você, né, tentar ali recordar aquilo que você viu e demonstrar que você entende do documento. Por exemplo, às vezes você não vai conseguir lembrar tudo ali que está entre os parênteses, por exemplo, mas na hora da resposta, em vez de você dar essa resposta aqui, né, que é o que o Currículo Paulista define como competência, né, considerando aqui conceitos e procedimentos ligados a conhecimentos, ou mesmo práticas cognitivas e socioemocionais ligadas a habilidades, você se lembra, né, de pelo menos isso, né, que o Currículo Paulista define a competência como mobilização de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores. Tá, pode ser que a pessoa que vai corrigir já considera que você está recordando ali, porque você realmente viu o documento, você só não consegue ali colocar letra por letra ali, enfim, mas às vezes ela vai considerar ali até como uma resposta já suficiente, tá? Mas aí, talvez você consiga lembrar também, né, que tudo isso aí é para resolver problemas aí do dia a dia, né, para colaborar aí para a formação da pessoa como cidadã e também, né, para que ela chegue ali de maneira competente ao mundo do trabalho. Tá? Então você pode usar palavras diferentes, respostas um pouco mais curtas. Fato é que você tem que convencer ali a pessoa que está fazendo a leitura, né, da sua resposta ou da sua, né, do seu preenchimento ali da questão. Você tem que levar essa pessoa a entender que você realmente conhece ali do documento, que você está sempre ali atento ao documento, né? Mesmo que você não consiga expressar exatamente, né? Ser um Ctrl+C, Ctrl+V do que está no documento, né? Porque aí é uma decoreba pura. E hoje em dia o pessoal das bancas aí que analisam tanto provas aí de dissertação argumentativa ou mesmo questões discursivas como essa, esse pessoal tem essa noção, né, de que o importante não é só decoreba, só quantidade, mas sim qualidade. Até por isso que esse concurso mesmo foi exigido aí uma aula prática, tá? Um vídeo gravando você aí em posição de professor perante uma sala de aula, né? Simulando isso. Enfim, então não se preocupe em dar a resposta perfeita, mas em tentar demonstrar, né, o máximo possível que você realmente acompanhou o documento, que você acompanha o documento, que você entende, né, que você vai consultar esse documento porque você tem noção que está aquilo no documento. Tá? Então é importante passar essa sensação para quem está corrigindo ali a sua prova. Tá bom? E aí vem, né, o que diz aqui a letra B, para encerrar a prova lá. Ó. Nesse documento, o que significa aprender a aprender? Então, pessoal, aprender a aprender é o aluno desenvolver a capacidade de autogerenciar o seu aprendizado. Né? Aprender é desenvolver a capacidade ali de pesquisar por conta própria, de correr atrás do conhecimento por conta própria, né? Buscando caminhos que foram, claro, desenvolvidos nele durante a educação básica. O professor tem o papel também de emancipar esse aluno para o aprendizado.
ok? Então, assim, no currículo paulista vai estar, né, a resposta até eu pus de acordo com o que está lá exatamente no currículo paulista, ó, o desenvolvimento da autonomia do estudante para gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo. Mas não há necessidade de você colocar exatamente como está lá, mas você tem que passar, né, como eu disse ali comentando a opção A da questão 2, você tem que passar, né, credibilidade para quem está corrigindo a sua avaliação, ou seja, de que você é uma pessoa que está atenta àquilo que traz o currículo paulista, mesmo não recordando palavra por palavra, né, um Ctrl+C, Ctrl+V daquilo que está lá. Ok? Aqui, ó, no currículo paulista, ó, lá, aprender a aprender, aqui, ó, tem o aprender a ser, né, e depois fala aqui, ó, bem como no desenvolvimento de sua autonomia para gerenciar a própria aprendizagem e continuar aprendendo, que é o aprender a aprender, conforme diz aí o currículo paulista, tá certo? Então, você colocando aqui, né, que é o desenvolvimento do aluno, aliás, que é o desenvolvimento da autonomia do estudante, para que ele mesmo consiga gerenciar o seu próprio aprendizado, né, para que ele desenvolva a capacidade de gerenciar o seu próprio aprendizado, enfim, você tem que dar essa noção aí, como eu disse, para quem está avaliando. Forte abraço aí, muito obrigado por vocês estarem aqui comigo e até o nosso próximo vídeo, valeu?